Os 4 casos das imagens de segurança que vamos analisar hoje foram usados como prova nos julgamentos. Mas, mesmo sabendo que as gravações ajudaram a condenar alguns dos criminosos, isso não ajuda a diminuir o quão arrepiante é testemunhar um crime acontecendo com nossos próprios olhos. Louise Smith, de 16 anos, estava morando com sua mãe, Rebecca Cooper, na área de Lake Park, em Havana. Elas muitas vezes brigavam, e muitos desses desentendimentos giravam em torno do fato de Louise querer passar mais tempo com seu namorado, Bradley Kesha. Em 26 de abril de 2020, Louise foi morar com sua tia, Shazin Jane Mais, e seu marido Shane Mais, de 30 anos. Na tarde do dia 8, sua tia, Shazin e o namorado de Louise começaram a entrar em pânico quando nenhum dos dois tinha visto Louise, e não havia sinal dela. Eles decidiram começar a procurá-la, com Shazin ligando para o telefone de Louise, e Bradley saindo para procurar qualquer vestígio da garota. Quando ainda não havia nenhuma pista de onde Louise poderia estar, eles logo chamaram a polícia para relatar que ela estava desaparecida. Iniciou-se uma investigação para encontrar Louise, rastreando seus movimentos no dia de seu desaparecimento. A polícia divulgou seu desaparecimento exato às 12h49. Esse horário foi a última vez que um texto foi enviado do telefone da adolescente. Mais cedo naquela manhã, ela também enviou seu último Snapchat, com a legenda: "Pior ressaca". Em 21 de maio, depois de 13 dias desaparecida, o corpo de Louise foi descoberto. Não foi o resultado que todos esperavam, e sua família ficou totalmente devastada com a notícia. Seus restos mortais indicavam que a morte de Louise havia sido brutal, além de seu corpo também ter sido queimado. Os investigadores descreveram como um assassinato cruel e brutal. Apesar dos danos causados pelo fogo, havia evidências de que Louise havia sido agredida. A causa exata da sua morte pode nunca ser determinada, devido ao estado queimado e decomposto de seu corpo, e aos múltiplos ferimentos que ela sofreu. Durante a investigação sobre a morte de Louise, a polícia divulgou imagens capturadas por câmeras de segurança. No dia anterior ao seu assassinato, Louise e seu tio Shane podem ser vistos caminhando juntos perto de seu bairro, e entrando em uma loja. Eles saem separadamente, antes de se encontrarem novamente para caminhar em direção à sua casa. Esta é a última filmagem conhecida de Louise viva. Mas esta filmagem não é a única coisa capturada pelas câmeras de segurança. A polícia afirma que as imagens de vídeo que eles coletaram de várias câmeras mostram Shane, depois que eles acreditam que ele atraiu Louise para a morte. Documentos policiais revelam que eles suspeitam que Shane supostamente prometeu a ela cannabis, para ela o seguir em uma área isolada nas matas próximas. O vídeo acontece por volta das 15h11, e supostamente mostra Shane retornando de onde a polícia acredita que ele matou Louise. O vídeo mostra Shane de camisa vermelha, caminhando pela Swanmoor Road. Shane foi preso logo após a descoberta desta filmagem. Quando a polícia o visitou em sua casa nos dias seguintes ao desaparecimento de Louise, ele supostamente disse aos policiais que trancaria Louise no quarto se ela voltasse, e perguntou se estava tudo bem fazer isso. A polícia também divulgou outras filmagens, que mostrava Shane comprando pizza, menos de 4 horas depois de Louise ter sido morta. Ele sai calmamente comprando comida, enquanto sua esposa procurava freneticamente por Louise. O promotor do julgamento de Shane, James Newton Price, disse: "Ele está em casa todas essas vezes. Sua esposa está ligando para Louise para descobrir onde ela está, e obviamente ele não queria contar a ela. Então, o que ele fez foi sair e comprar pizzas. Ele tinha com ele 4 pizzas. Ele sabia que Louise estava morta neste momento." Louise foi descrita como vulnerável,
e o tribunal foi informado por Newton Price. Há evidências de que Louise estava infeliz ao cuidado de Shane e sua esposa, e que ela era uma adolescente que estava bebendo muito no apartamento deles, na noite anterior ao seu desaparecimento. Antes do incidente, Louise reclamou com o namorado que Shane supostamente flertava com ela. Um vídeo foi apresentado ao tribunal que Louise havia filmado, que mostrava Shane fazendo cócegas em seus pés. Inicialmente Shane negou o assassinato, mas durante seu julgamento, ele admitiu homicídio culposo. Foi realizada uma revisão clínica, e revelou que Shane tinha um QI de 63, extremamente baixo. Ele também foi avaliado como tendo dificuldades de aprendizagem, e um transtorno de personalidade. Durante o julgamento, Shane alega que Louise foi quem o levou para a floresta, onde eles discutiram sobre seu uso de drogas. Alegadamente, Shane admitiu que atacou Louise com uma série de golpes, depois que ele perdeu a paciência durante uma discussão. Ele alegou pela primeira vez que quando saiu da floresta Louise ainda estava viva. Mas, Newton Price alegou que ele tentou agredir Louise, e depois a matou para silenciá-la. Newton Price também resumiu a natureza manipuladora de Shane. Louise tinha apenas 16 anos. Ela estava ansiosa, carente, frágil e vulnerável. Vulnerável às atenções de um homem predador, que aparentemente estava flertando com ela e morando no mesmo pequeno apartamento. Ao final do julgamento, Shane foi condenado por seu assassinato por um júri, e condenado a um mínimo de 25 anos de prisão. Ele supostamente não mostrou nenhuma emoção. A conclusão deste caso provavelmente trouxe pouco conforto para a família de Louise. Como alguém em quem a adolescente confiava, tinha sido o único a traí-la. Sua mãe falou sobre sua dor. O ataque de Shane fez com que ela dissesse: "Você veio à minha casa no dia em que a matou. Olhou nos meus olhos sem remorso, quando você sabia que o que você tinha feito era pura maldade." Espero que os familiares de Louise possam encontrar conforto, sabendo que seu assassino está atrás das grades. O próximo caso não é menos assustador, e as filmagens da câmera de segurança são quase inacreditáveis. Aos 14 anos, Philip X era um calouro em 2013. Ele havia se mudado do Tennessee para o subúrbio de Boston, onde frequentou a Danvers High School. Philip foi descrito como um garoto bom, respeitoso e gentil, mas tudo isso mudaria da maneira mais chocante. No dia 22 de outubro, imagens de vigilância divulgadas pela polícia mostram a professora de matemática de Philip, Colin Ritzey, de 24 anos, no corredor da escola. Colin era conhecida como uma professora popular, que sua família e amigos disseram que amava seu trabalho e a descreveu como enérgica e compassiva. Ela tinha ficado até tarde no dia 22, para oferecer mais ajuda aos seus alunos. Philip pode ser visto saindo de uma sala de aula, assim que Colin desaparece do vídeo. Parece que Philip já tinha tomado sua decisão, uma vez que ele puxa o capuz e segue atrás de Colin. Este vídeo aparentemente inocente é de repente arrepiante. Esta filmagem é a última vez que Colin foi vista viva. Na próxima filmagem, Philip é visto por dentro do banheiro feminino usando luvas. Ele então tira uma lixeira do banheiro e sai por um corredor adjacente. Parece haver manchas de sangue nas calças de Philip. Poucas horas depois de ter seguido Colin até o banheiro, a mãe de Philip relatou que ele estava desaparecido, porque não tinha voltado para casa depois da escola. A polícia conseguiu localizar o telefone dele, com a ajuda da empresa de telefone que o localizou. O telefone foi encontrado perto do cinema de Hollywood, mas sem nenhum sinal de Philip. A declaração do tribunal diz que Philip foi descoberto pela polícia no dia seguinte, vagando para cima e para baixo em uma rodovia estadual. Ele estava carregando uma bolsa que continha um estilete e carteira de motorista,
cartões de crédito de Cole e um par de roupas íntimas femininas. Um depoimento da polícia afirmou que quando a polícia perguntou de onde o sangue do estilete vinha, Philip supostamente respondeu: "A menina". O corpo de Cole foi logo descoberto, em uma área arborizada, atrás da escola onde estava coberta de folhas. A polícia alegou que Philip a atacou, a agrediu e usou o estilete para cortar sua garganta. Após o suposto ataque, Philip tirou seu moletom com capuz e colocou uma máscara. Depois disso, acredita-se que ele tenha usado a lixeira para carregar seu corpo pelo corredor da escola e para a floresta próxima para descartá-lo. O depoimento da polícia incluiu os detalhes, que uma nota foi descoberta ao lado do corpo de Cole que dizia: "Eu odeio todos vocês". Enquanto estava sob custódia e aguardando seu julgamento pela morte de Cole, Philip foi detido no Dorchester Department of Youth Services Facility. Lá, outro incidente supostamente ocorreu. Philip foi acusado de seguir uma funcionária de 29 anos por um corredor e entrar em um banheiro dentro do vestiário dos funcionários. Segundo documentos judiciais, Philip supostamente tirou seus sapatos para caminhar silenciosamente e agachou-se para não ser visto pelos outros funcionários, assim como ele seguiu o membro da equipe. O documento também afirma que acredita-se que Philip trouxe um lápis com ele para o vestiário. Supostamente, Philip então atacou a funcionária colocando as mãos em torno de sua garganta e a sufocando para que ela não pudesse gritar por socorro. Ele também é acusado de ter dado um soco no rosto, na cabeça e na mandíbula dela, antes que outros funcionários pudessem intervir. A vítima foi registrada nos processos por ter hematomas no rosto e um arranhão nas costas, que acredita ter sido causado pelo lápis. Para este suposto incidente, Philip foi acusado de tentativa de homicídio por estrangulamento, assalto com intenção de matar, sequestro, 2 acusações de agressão e agressão com uma arma perigosa. De acordo com a lei de Massachusetts, Philip foi julgado como um adulto pela morte de Cole Ritzer. Em seu julgamento, os promotores pediram ao Tribunal Superior do Condado de Essex, juiz David Lowe, para impor uma sentença de 50 anos. Philip foi condenado por assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional depois de cumprir 40 anos. Ele não poderá solicitar liberdade condicional até os 54 anos. Durante o julgamento, o pai de Cole comentou no tribunal: "Eu odeio o assassino de Cole, e nunca vou perdoá-lo. Ele é mau, puro mal e deve ser punido". O terceiro caso gravado por câmeras de segurança é aquele que provavelmente vai deixar você com calafrios. Em 2020, a polícia divulgou esta filmagem de Odessa Carey, de 36 anos, em Ashington, Northumberland, na Inglaterra. Odessa pode ser vista andando na rua, carregando um saco plástico branco em uma mão e uma bolsa azul pendurada no ombro. No momento, ninguém poderia saber que o que essa mulher despretensiosa escondia dentro de sua bolsa era horrível, absolutamente terrível, algo que parecia ter saído de um pesadelo. É relatado que nas filmagens da câmera, Odessa estava a caminho para visitar um amigo da família, John. Isso foi um dia antes de ela ser presa. John descreveu mais tarde aos investigadores que quando ela chegou, ele viu que ela tinha sangue nas mãos e nos braços. John também disse que depois de se limpar com lenços umedecidos, ela mostrou a ele o que estava carregando em sua bolsa azul: a cabeça de sua mãe. Documentos judiciais revelam que ela teria tirado a cabeça de sua mãe de 73 anos, que tinha o seu mesmo nome, Odessa Carey, da bolsa e a beijou na testa na frente de John. Totalmente em choque, John não possuía um telefone, por isso ele não conseguiu entrar em contato com a polícia. No entanto, ele desceu para um bar próximo, onde ele contou a alguém sobre o que tinha visto. A polícia foi chamada no dia seguinte. Por dias, Odessa supostamente estava carregando a cabeça de sua mãe em sua bolsa azul, como visto nas filmagens. Odessa foi presa em uma casa em Moppet Close,
onde a polícia descobriu a cabeça de sua mãe, que estava escondida debaixo de uma pia. Documentos judiciais revelam que no dia da morte de sua mãe, acredita-se que Odessa atado a cabeça de sua mãe com um martelo, antes dela supostamente prosseguir para usando facas e tesouras. Ela é acusada de ter colocado a cabeça em sua bolsa azul e saído de casa como se nada de sinistro tivesse acontecido. Os novos documentos do tribunal registrou que o corpo sem cabeça da senhora Odessa Carey foi descoberto pela polícia em sua casa, deixado em sua cama em Ashington, Northumberland. Durante seu julgamento e processo pela morte de sua mãe, documentos judiciais revelaram que Odessa estava mentalmente doente, desde que ela tinha 6 ou 7 anos. O tribunal foi informado de que sua condição havia piorado, porque, segundo consta, ela não tomava sua medicação de forma consistente. Ela foi descrita como sendo agudamente psicótica no momento do incidente. A parceira de Odessa, Sharon O'Brien, alegou que semanas antes do incidente, Odessa tinha matado seu próprio gato e tentou jogá-lo no vaso sanitário. Mesmo com esses sinais em potencial, ninguém próximo a Odessa jamais poderia ter previsto o que ela faria em seguida. O juiz Paul Sloane disse a um júri que o diagnóstico de Odessa é provavelmente esquizofrenia, e que ela não acredita que o corpo seja o de sua mãe. Odessa foi considerada muito doente para alegar a acusação de homicídio, mas ela ainda teria cometido os atos de assassinato. Em vez de uma sentença de prisão, Odessa foi condenada a uma ordem hospitalar, onde ela receberá a ajuda de que precisa. E o ano desde o assassinato, a parceira de Odessa, Sharon, revelou a fontes de notícias sobre Odessa, ainda não sabe que sua mãe está morta. Ela ainda não tem a menor ideia. De fato, Odessa perguntou a seus amigos pelo telefone se alguém viu a mãe dela. O caso final que temos para hoje é um lembrete assustador para sempre olhar ao redor. Em 21 de setembro de 2019, Cristina Ortiz Lozano, de 28 anos, uma funcionária da linha de cruzeiro, estava em um encontro em um bar, localizado na London Road, Londres, na Inglaterra. Mal sabia ela que estava sendo observada, ou talvez ela tivesse alguma ideia de que alguém a estava seguindo. Cristina pediu seu acompanhante para sair do bar e voltar para a casa dela. Quando eles saíram do bar, o ex-namorado de Cristina, Abdelaziz Ouzat, de 31 anos, foi flagrado pelas câmeras a seguindo e se escondendo. O que você pode ver nas filmagens da câmera? Ele pode ser visto vagando na rua e esperando por Cristina. Ele a seguiu até sua casa em Spear Road, Southampton. Mais tarde, o tribunal foi informado de que ele estava do lado de fora da casa dela com flores, quando Cristina e seu acompanhante chegaram. Abdelaziz a seguiu para dentro da casa, onde ele pegou uma faca da gaveta da cozinha e a atacou. A autópsia revelou que Cristina foi esfaqueada 23 vezes. A juíza Jane Miller descreveu no tribunal como um ataque selvagem, feroz e sustentado com uma faca. Ela apresentava ferimentos no tórax, pescoço e abdômen. Parece que Cristina tentou se defender, pois Abdelaziz sofreu ferimentos que o obrigaram a ser tratado em um hospital. O acompanhante de Cristina tinha esperado do lado de fora, mas entrou na casa quando ouviu os gritos. O que Vincent de Brisso Biasca viu foi descrito pela promotora Kerry Malan no tribunal. Ele viu Cristina já deitada de costas no chão da cozinha, com Abdelaziz agachado sobre ela. Ela estava com os olhos abertos, mas ele acreditava que ela já estava morta. Ela não estava se movendo. Ele descreveu o Abdelaziz virando-se para ele, fechando a porta e continuando seu ataque sobre Cristina. Cristina e Abdelaziz se conheceram na escola na Espanha, e namoraram por cerca de 12 anos antes de se separarem. Documentos judiciais citados pela promotoria alegavam que Cristina tinha rompido com Abdelaziz por causa de sua volatilidade e sua embriaguez. Alegadamente, ele também já havia sido preso anteriormente por causar danos criminais à casa de Cristina. Foi após a separação deles que ele teria arrancado luminárias e radiadores das paredes da casa. Por causa de sua prisão por danos criminais, ele estava sob fiança no momento do ataque. Na verdade,
Sua fiança só foi permitida sob a condição que ele não fizesse contato com Cristina. O New York Post informou que ele supostamente já havia violado sua fiança antes ao incidente, enviando e-mails abusivos para Cristina. O ataque de Abdelaziz a Cristina foi descrito pelo promotor Malan como um ex-namorado ciumento em um excesso de raiva, que conduziu um ataque frenético contra ela, simplesmente porque ela tinha saído com um homem, não com ele. No julgamento, Abdelaziz manteve que Cristina teria sido a primeira a esfaqueá-lo e negou a acusação de assassinato. No entanto, ele admitiu culpa por homicídio culposo pela diminuição da responsabilidade. Apesar disso, após um julgamento de 2 semanas, Abdelaziz Ouzat foi considerado culpado de assassinato. Ele foi condenado a cumprir um mínimo de 19 anos de prisão. Tragicamente, o pai de Cristina afirmou mais tarde que ele havia pedido a Abdelaziz para cuidar de Cristina, provavelmente quando ainda estavam juntos, porque sua família o amava muito. Todos os 4 casos que contamos hoje são assustadores, e eles servem como um lembrete, para lembrar que você nem sempre pode confiar nas pessoas ao seu redor. Você nunca sabe realmente do que eles podem ser capazes. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse caso. Queremos muito saber. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, quebra esse botão de curtir. E não esqueça de se inscrever no canal. Sua contribuição ajuda muito. Não esquece de seguir a gente no Instagram também. Tem muita coisa legal por lá. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.